Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 17. Tiago, capítulo 1, verso 17. O título dessa mensagem é O Deus da Luz Plena. O Deus da luz total. O Deus da luz completa. Sou Tiago, se você vier do final da Bíblia para trás, vai ficar mais fácil você achar, Tiago. Está entre Hebreus e 1 Pedro. Depois de Hebreus você tem Tiago. Capítulo 1, verso 17. Vamos ler então a palavra de Deus, que diz assim. Tiago 1, verso 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Mais uma vez vou ler esse texto. Repita comigo, por favor. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Pai, eu oro mais uma vez, eu declaro, venha o teu Espírito, venha a tua glória, venha a tua luz, venha a tua revelação sobre nós, assim nós a recebemos em nome de Jesus, amém? Pode sentar, querido. Eu queria começar nessa manhã falando como o nosso Deus é um Deus de luz. Tá? Eu queria que você prestasse atenção nisso, nessa manhã, porque a palavra de Deus diz, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, e as palavras são assim: Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Diga comigo, Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Eu queria, nesse primeiro ponto, estabelecer como Deus é luz. E o verso que nós lemos em Tiago, ele diz que, veja, ele é chamado de o Pai das luzes. Veja só que expressão importante. Que expressão importante sobre o nosso Deus, tá? Ele é o Pai das luzes, tá? Em quem não há mudança, nem sombra. Uma coisa importante, nós vamos ter revelações nesses versos nessa manhã, é que não há sombra em Deus. E é do tipo assim, eu queria que você imaginasse, porque eu estou aqui, já estou vendo a minha sombra aqui, só dessa luz já projeta uma sombra em mim. Eu queria que você pensasse da seguinte maneira: não existe como qualquer criatura estar diante de Deus e produzir sombra. Porque quando você está diante de Deus, nem sombra você produz. Você está tão nu diante dele. Você está tão iluminado quando você está completamente diante de Deus, que não há como produzir sombras. Então, ele é um Deus de completa luz. Deus é um Deus de luz total. E enquanto eu prego nessa manhã, eu queria que você soubesse que uma iluminação de Deus está vindo sobre nós nessa palavra. Uma luz de Deus mais forte está vindo sobre nós nessa manhã. E que as trevas vão ser feridas nessa manhã. E que as trevas vão ser assustadas e aterrorizadas. Porque onde a luz de Deus chega, o espírito da escuridão, ele tem que ir embora. E nessa manhã eu venho, em nome do Senhor dos Exércitos, declarar guerra contra o espírito da escuridão. Mais uma vez, espírito da escuridão, estou te mandando embora. Estou declarando que a sua obra está cancelada. Porque nós servimos o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Porque Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Então toda treva que tiver, se prepara para ir embora. Se prepara para ir embora, na palavra do Todo-Poderoso. Queria dizer para você que nós homens somos criadores de sombras, tá? Nós criamos sombras para nós desde o jardim. A primeira sombra que o homem criou foram as árvores onde o homem quis se esconder. O ser humano é um ser assustado com seus pecados e de consciência culpada. Ele está sempre procurando uma sombrinha para se esconder, um lugarzinho mais escuro, um lugarzinho onde a luz não exponha aquelas coisas
que no fundo o ser humano já sabe que estão lá. Quando você não tem nada para esconder, você fica bem debaixo da luz. Você não tem problema para iluminar. Mas quando lá dentro de você, você sabe que alguma coisa não está bem, você fica nos cantos. Ai, 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 ai. Você fica nos cantos, você não vem para o meio, você não vem para frente, você está ali, mas você está pelos redores. E a razão de você ficar pelos arredores é porque tem sombras. Nós somos criadores de sombras. É como se nós precisássemos de sombra para sobreviver. É incrível. Parece que o ser humano não sobrevive sem sombrinha. Tem uma sombrinha aí para me esconder, não? Estou muito bem, não. Tem umas coisinhas aqui, eu não posso estar falando. Ah, é? Não posso estar falando, não? Porque a escuridão silencia. É incrível que a palavra de Deus diz em Efésios que tudo que se manifesta é luz. So, uma das características das trevas é aquele silenciozinho educado. É aquele silenciozinho que encobre uma coisa que está fervendo lá por dentro. So, eu combato nessa manhã, no nome do Senhor Jesus e no poder do Espírito Santo, toda sombra. A sombra tem que ir embora pela razão de que o meu Deus não tem sombra, nem mudança. Em Deus não há trevas nenhumas. Deus não precisa de sombra nenhuma, porque Ele não tem nada para esconder. Pelo contrário, em Daniel 2:22 diz que Ele sabe, Ele revela o profundo e o escondido, sabe o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Uma das coisas importantes desse versículo não é que Deus pediu para a luz morar com Ele, não. Foi a luz que pediu para morar com Ele. A luz pediu para morar com Ele. Não está dizendo lá, e Ele mora com a luz. Não é assim que está escrito. Está dizendo, ela mora com Ele. Porque a luz pediu para Deus, deixa eu morar com você, porque você é tão iluminado, você é tão sem sombra. Você é sem sombra. Não há divisão em você, não há subterfúgios em você, não há dúvidas em você. Diante de você tudo é claro, 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 claro. Preto no branco. Visível, claro, sem esconder. Mas o homem gosta de uma sombrinha. A gray area. Não é preto nem é branco, é cinza. Bem, não é bem assim. Ah, é? Não é bem assim? Pois com Deus é exatamente assim. É preto no branco, é tudo claro. Venha a luz do Senhor nessa manhã. Venha mais luz, venha mais luz, venha mais luz, venha mais luz. A luz pediu para morar com Ele. A luz disse, eu não posso morar em outro lugar senão nele. Sabe por quê? E aqui eu vou começar a denunciar as trevas. Eu queria declarar uma coisa, que as trevas vão ser feridas nessa manhã. E se de alguma maneira você sentir alguma dor dentro de você, são as trevas, tá? Se de alguma maneira você sentir alguma ofensa dentro de você, eu estou ofendendo as trevas. Nada, não estou ofendendo Deus nessa manhã. Não estou ofendendo nada do que é de Deus, mas vou ofender tudo que é do inferno, tudo que é das trevas. Eu vou ofender com essa palavra. Então, se prepare, porque se você sentir uma treva perto de você, ela vai estar ofendida. Deixa-me dizer para você que algumas pessoas dizem amar a luz, porém elas produzem sombras, onde elas precisam esconder alguma. Uma das maneiras do ser humano fazer sombras é não se envolver. Eu faço parte, mas não é parte do centro. Eu faço parte da periferia. Porque eu preciso de uma distância, porque eu tenho algo para esconder. Eu preciso de um lugar onde eu me sinto confortável. E o lugar que eu me sinto confortável é o mais distante da luz possível. Ah, eu amo a luz. Mas eu gosto de ficar no fundo. Eu não venho para o centro. Eu não venho para frente porque tem coisas que sabe o que é? Eu não quero falar. Entendeu? Eu só não quero falar, mas que eu tenho coisa, eu tenho. Então, meu lugar é no cantinho. Eu gosto do canto porque o canto é confortável. É confortável não para a luz que está em mim. É confortável para as trevas que ainda estão em mim. As trevas não me deixam
ir para o meio. Elas me fazem esconder. Porém, a luz me leva para o meio. A luz me chama para o meio. Sabe aquele holofote que vem em cima do ator? A luz fica no meio. Quem é luz se aproxima da luz. Quem é luz levanta o rosto para a luz. Quem é luz levanta a cara para a luz. Quem é luz fala o que está dentro. Quem é luz não tem história para esconder. Quem é luz manifesta tudo. Manifesta, se comunica, manifesta. Porém, quem tem algo para esconder precisa. Eu estou no meio, eu faço parte. Mas é um pouquinho distante. Eu preciso de uma distância. Você precisa entender que eu preciso de uma certa distância. É que eu não me sinto tão confortável, tão perto. Porque se eu chegar perto demais, eu vou ter que falar de coisas que eu não quero falar. Eu vou ter que revelar coisas que eu não quero revelar. Então, eu fico distante, eu protejo as trevas que estão em mim. A palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus foi preso, Pedro não abandonou Jesus. Ele apenas o seguia de longe. Pedro negou Jesus, mas ele não abandonou Jesus. Tem muita gente na igreja que não negou Jesus também. Isso é, que negou Jesus, que está negando, mas que não o abandonou. Ele apenas o segue. Não, olha, eu não me desviei. Eu não saí da igreja. Eu só não. Não pode contar comigo agora. Eu ainda estou em trevas. Eu ainda tenho trevas em mim. A pregação que eu estou falando nessa manhã vem de uma palavra de Deus no meu espírito. E a palavra foi: a luz, isso é, as trevas que se escondem no meio da luz. Qual é o melhor lugar de esconder? Na cara de todo mundo. Qual é o melhor lugar de esconder? In plain sight, como diz o americano. O melhor lugar de esconder é onde todo mundo está te vendo e ninguém te vê. Qual é o lugar preferido da luz se esconder, das trevas se esconderem? No meio da luz. Só que o Espírito de Deus, ele chegou para mim e falou assim: denuncia as trevas que se escondem no meio da luz. E nessa manhã eu estou falando com elas. Por que eu estou falando com elas? Porque essa casa é uma casa de luz. E eu não estou falando com as pessoas de luz, eu estou falando com as trevas que tem em nós. Se alguma treva em nós, essa manhã eu queria dizer, não é o seu lugar aqui. Essa casa é uma casa de luz. E deixa eu te falar, é uma profecia para as trevas que estão em nossa vida escondida. O farol vai aumentar, a luz vai aumentar. A luz vai aumentar de uma forma que vai te expor aqui. Eu estou falando com as trevas nessa manhã. A luz vai expor as trevas escondidas, disfarçadas. Deus é luz, mas a igreja não anda na luz como deveria. A igreja anda nas sombras. Porém, Ele é o Pai das luzes, em quem não há sombra. Nele não há mudança de variação. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. A igreja não sabe a luz de Deus. A igreja não conhece que luz é essa. Que não tem trevas nela, que não produz sombras, que não se afasta. A igreja não conhece essa luz. Sirva a Deus, mas é nessa distância, porque é a única confortável para mim. Quem precisa de uma distância aí para servir Jesus? Deus habita na luz. Escute. Eu quero ler um texto, faço questão que você abra Hebreus. Você estava em Tiago, então se você voltar 4, 5 páginas, você vai estar em Hebreus e você vai ler o capítulo 4, versículo 13. Espero você abrir, espero as páginas chegarem em Hebreus 4, 13. Veja, a palavra de Deus é o farol que estamos abrindo sobre nós nessa manhã. Ela é a lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho.
E a palavra de Deus é um farol que incomoda as trevas. Porém, eu quero falar sobre a natureza de Deus. Que tipo de luz é o nosso Deus? Hebreus 4,13 diz: e não há criatura alguma encoberta. Não há como ninguém colocar uma vestimenta diante de Deus. Todas as pessoas estão nuas. Isso é incrível. Não importa a roupa que você está. Seja espiritual ou física, seja de folhas, como Adão tentou, seja entre as árvores, não importa, não há criatura encoberta. Sarabachei Bahara. Louvado seja o teu nome, ó luz eterna. Não há criatura encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas. Você pode imaginar. Eu queria que você só tentasse imaginar, porque é muito chocante para nós imaginar. Tá, eu vou tomar o seu lugar para eu me imaginar, porque você vai sentir vergonha por mim. Você vai sentir vergonha por mim. Imagina eu completamente nu na sua frente aqui nessa manhã. Misericórdia. Você já ficou com vergonha por mim. E o que a palavra de Deus está dizendo ali é que eu e você estamos exatamente assim diante de Deus. Presta atenção se não está escrito a palavra nu nesse versículo aí. Todas as coisas estão nuas. Por que não falou de outra maneira? Por que ele quis usar essa palavra? É quando não tem, sabe, a última proteção de um ser humano é a sua roupa. A última. Eu me lembro da história de Corrie ten Boom. Foi aquela judia presa pelos nazistas. E todas as mulheres colocadas naquele vagão de trem e levadas para o campo de concentração. E ela conta que, primeira coisa, ao chegar, eles arrancaram as roupas de todo mundo. E ela falou que a única coisa que ela tentou esconder foi a Bíblia dela. Porque a última proteção que uma pessoa tem é a sua roupa. Tirem tudo de você, mas não tire a sua roupa. Pelo menos se você tiver roupa, você consegue fugir. Você pode imaginar você sem roupa? Você pode não ter uma arma, mas se você tiver roupa, você se esconde em algum lugar. Você pode não ter um abrigo, se você estiver molhado pela chuva, mas se você estiver nu, você se sente completamente desprotegido. Eu quero dizer que é exatamente assim que nós estamos diante de Deus nessa manhã. Completamente desprotegido, não há criatura encoberta. Aquilo que você pensa que uma distânciazinha consegue te proteger, Deus está te enxergando como se você estivesse no meio, debaixo da luz, completamente com o microscópio em cima de você, e está dizendo, está pensando, está escondendo de quem? Está pensando que a distânciazinha vai te esconder de quem? Do quê? Porque eu sou luz e em mim não há trevas nenhuma, e todas as criaturas estão patentes aos meus olhos, tudo está nu diante dos meus olhos. Esse é o Deus que nós servimos. E a igreja precisa parar de andar nas trevas. É uma ilusão essa treva que se esconde no meio da luz, porque nessa manhã o Senhor está expondo-a. E olha, 1 João 1,7 diz, se andarmos na luz, mas não é só isso. O verso diz, se andarmos na luz, como Ele na luz. Eu declaro que infelizmente a igreja não anda na luz, como esse versículo está dizendo. Se andarmos na luz, como Ele na luz está. Como é que Deus anda na luz? Sem trevas nenhumas. Ei, eu vou repetir o texto. 1 João 1,5, repete comigo. Deus é luz. E nele não há trevas nenhumas. Deus está perguntando para mim e para você, o que você não fala sobre? O que você não pode falar? O que você não pode conversar a respeito? O que você precisa proteger? O que você precisa esconder? O que você silencia? O que é que leva você a se afastar e se manter distante? Porque você precisa de proteção. O que é que você está protegendo? Deus é luz. E dele não há trevas nenhumas. As coisas estão nuas
Os planos, as situações, as ocorrências, as pessoas, os segredos do coração estão nus perante os olhos do Senhor. Não há sombra, nenhuma pessoa consegue fazer sombra diante de Deus. Deus habita na luz e tudo está completamente exposto aos seus olhos. Do lugar de onde Deus vê, tudo está claro, tudo está sem sombra. Do lugar de onde Deus vê, não há mistério. Mistério é uma palavra que só existe entre nós. Não existe mistério no trono da eternidade. Tudo está claro, tudo está vivo. Não há engano, não há nenhum significado dúbio. Tudo tem um significado real. Deus vê como exatamente é, todas as cores como é, todos os wrinkles como é. Não há como esconder nada diante dessa luz. Deus é luz, Deus é luz. Não essa luz que o homem conhece. Deus não é essa luz que as pessoas veem. Eu quero declarar que eu quero estar no lugar de onde Deus vê. Eu quero ver as coisas como Deus vê, sem engano, sem ingenuidade, sem presunção. De ver as coisas exatamente como elas são, por trás do disfarce delas, por trás da capa que elas colocam. Deixa eu dizer para você que o que o Espírito Santo denunciou ao meu espírito foi isso aqui. Muita gente quer apenas um pouco de luz. Fala comigo assim, um pouquinho de luz. Apenas para disfarçar as trevas. Um pouquinho de luz significa um pouco de trevas também. Porque se é só um pouco de luz, é porque não está a luz total. Então ainda tem alguma treva ali em algum lugar. Um pouco de luz só para diminuir as trevas. Mas não é luz suficiente para banir as trevas, para dissipar as trevas completamente. Por isso, um pouco só de luz não é suficiente. E o que Deus falou comigo foi, o título da mensagem você vai dizer, é o Deus da luz plena. Porque eu preciso de muita luz, eu sou uma luz total, eu sou uma luz completa, eu sou uma luz plena, eu sou uma luz incandescente, eu sou uma luz radical. Andar na luz como Ele na luz está é odiar as trevas. Odiar as trevas. Não é pedir uma sombrinha para te proteger. De onde nós viemos? Das trevas. E ainda não as abandonamos completamente. Recebemos um pouco de luz. E deixa eu dizer aqui, nessa manhã nós vamos receber mais. Eu profetizo que vai vir mais luz sobre esse lugar. Eu declaro que mais luz está vindo sobre esse lugar. Porque tem pessoas olhando para mim que tem um pouco de luz, mas elas estão confortáveis em suas trevas. Eu estou falando com você que está olhando para mim. E a minha oração nessa manhã é que Deus revele as trevas que estão em você. Minha oração nessa manhã é que Deus revele para você a luz as trevas que se escondem no meio da tua luz. Trevas que você não mandou embora, porque você precisa delas para se proteger. Trevas que na verdade você nem enxergou ainda, sabe por quê? Elas se escondem. E onde elas se escondem? Na tua luz. Como pode? Parece um paradoxo. Como a treva pode se esconder no meio da luz? Eu digo, são as trevas do engano. São as trevas do engano. Andar na luz é odiar as trevas, odiar qualquer tipo de sombra, qualquer variação produzida por meias luzes, meias verdades, meias confissões. Gente, incrível, o ser humano é aquela criatura de meias coisas. A gente poderia bem falar meia tigela. Agora, eu quero que você realmente imagine uma tigela. Todo mundo sabe o que é uma tigela, right? Eu queria perguntar para você, o que é que você realmente consegue colocar numa tigela que só tem a metade dela? Então, meia luz e meia treva não serve para nada. Porque uma meia tigela não serve nem para carregar um café. Porque derrama tudo. Deus está dizendo para nós, lute contra as trevas. Deus está dizendo para nós, encare as trevas em você. Deus está dizendo, sabe por quê? Alguém diz comigo, eu tenho luz. Agora, por favor, olhe para mim.
todos nós aqui, todos nós aqui temos luz suficiente em nós. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Temos luz suficiente em nós para saber que trevas estão em nós. Deus não te dá luz mínimo e você não tem nem a mínima noção que não tem nada errado. Deus te dá uma luz dentro de você justamente para denunciar as trevas que ainda estão lá. E você sabe. Porque se você não tivesse luz nenhuma, Deus poderia dizer, não, estava completamente em trevas. Não enxergava nada. Alguém diga comigo, eu já fui iluminado. E esse é o seu problema. O seu problema é exatamente esse. Você já foi iluminado. E a luz que está dentro de você, ela denuncia. Só que você protege o que ela denuncia. Você guarda o que ela denuncia. Você diz, ainda não. Não está o tempo. Não posso deixar isso agora. Não posso resolver isso agora. Não posso me aproximar ainda. Por quê? Por que você não pode chegar perto? Quem fala nessa manhã é Deus. Quem fala nessa manhã é a luz, que nele não há trevas nenhuma. Quem fala nessa manhã é alguém que não produz sombra nenhuma. Quem fala nessa manhã é alguém, como diz em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, ele habita na luz inacessível. Deus é luz. Uma luz que eu amo. Uma luz que eu desejo. Uma luz que eu gosto de me expor diante dela. Uma luz que eu passei essas semanas orando porque eu estava me expondo diante dela. E essa luz começou a denunciar para mim as trevas no meio da igreja. E enquanto eu rasgava o meu coração diante dessa luz, ele dizia para mim, confronta as trevas que se escondem no meio. O lugar preferido das trevas é a luz. Se esconder no meio da luz. Agora, o texto que foi lido oficialmente no começo da mensagem, a primeira frase do Salmo 27. Vamos ler a primeira frase do Salmo 27. Você só repete, não precisa abrir. Diga comigo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Para um minutinho aqui, porque há umas 3 semanas atrás, Deus começou a falar comigo, essa mensagem que eu estou pregando hoje, Deus começou a falar comigo essa mensagem. Mas ele não começou em Tiago, ele começou no Salmo 27. Ele começou a falar comigo. Como é que é? Deus é minha luz e a minha salvação. E ele começou a falar comigo e me dizer, não existe salvação sem a minha luz. A salvação sempre vem depois da luz. Mas as pessoas não querem a luz, então elas não vão ter salvação. E a salvação que eu estou falando é aquela das finanças, é aquela do casamento, é aquela da vida espiritual, é aquela daquela enfermidade, é aquela daquele vício, é aquela daquela situação que não se resolve, porque a salvação só virá depois que a luz invadir esse lugar. Alguém diz, Deus é minha luz e a minha salvação. Mas alguém fala, por favor, sem se cansar nessa manhã, por gentileza, diz, a salvação só virá depois que a luz chegar. Presta atenção, igreja, Deus está falando conosco nessa manhã, porque Deus está preparando essa igreja para um nível de luz que não aconteceu aqui ainda, um nível de revelação. As trevas vão ser feridas nesse lugar, as trevas vão ser feridas nesse lugar. Trevas, se preparem para ser feridas nesse lugar, porque Deus não vai te tolerar mais no meio da casa da luz. Deus não vai te tolerar mais escondido no lugar que tu queres te esconder. Trevas, pega a tua bagagem e vai embora. Isaías 58 diz assim, no versículo 6 ou 8, não estou certo agora. Presta atenção às palavras. Você pode até repetir comigo essas palavras. Diga comigo assim, então romperá a tua luz e a tua cura apressadamente brotará.
Presta atenção que a palavra de Deus sempre traz cura depois da luz. Presta atenção que enquanto você esconde as... Fala comigo assim. O costume é silenciar. Pai do Senhor, irmão. Só Deus sabe o que está guardado. O que era para ser falado. O que era para ser confessado. O que era para ser trazido à luz, que fica nas trevas guardado, protegido. Eu sei que está errado, eu tenho medo, eu me escondo. Por que eu me escondo? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de quê? Das trevas que estão em mim. Porque o Espírito de Deus em você denuncia em você. Por que você tem medo? Porque o Espírito de Deus já está denunciando em você a treva que está lá. Então romperá a tua luz. Alguém fala comigo, Senhor, abre a minha cabeça. Eu proclamo o sangue de Jesus sobre nós essa manhã. Todos mundo de olhos fechados. Todo mundo de olhos fechados. Eu proclamo o sangue de Jesus sobre nós nessa manhã. Eu proclamo o sangue de Jesus sobre todas as cabeças. Come on, church. Alguém começa a orar e fala comigo, ilumina a minha cabeça. Arranca as tampas. Porque eu estou passando pelo meio dessa congregação para proclamar o sangue de Jesus aqui sobre toda a cabeça que estiver com trevas. Toda a cabeça que estiver com trevas. Porque você vai dizer para Deus, me ilumina. Eu não posso ficar com um pouquinho de luz e um pouco de trevas. Fala para Ele. Eu não posso ter luz e um pouquinho de trevas me guardando, me protegendo. Fala para Ele, eu já tenho luz, eu sou luz, eu não sou treva não, eu sou luz. Mas eu preciso de uma luz plena, uma luz completa. Eu preciso de uma luz... Calma aí, alguém está desejando o que eu estou pregando? Ou alguém está só escutando? Alguém está ouvindo a voz de Deus nessa manhã e vai me ajudar a lutar contra as trevas? Ou alguém está satisfeito com as trevas que estão na sua vida? Come on, church, essa é uma manhã de batalha espiritual. Essa é uma manhã de guerra contra o espírito da escuridão. Eu não aceito ele no meio da igreja. Eu não aceito o espírito do engano no meio da igreja. Engano, pega a tua bagagem e vai embora. Sai desse lugar. Essa é uma casa de luz. Essa é uma casa de luz. Esse é um lugar do povo iluminado. Mas não é um pouquinho de luz, não. É luz suficiente para expulsar as trevas. Alguém fala, eu recebo luz nessa manhã. Porque o que Deus está trazendo sobre nós nessa manhã é luz. Deus é a minha luz e a minha salvação. Mas é uma luz completa, uma luz que enxota as trevas. Deus só é a minha salvação quando Ele ilumina aquele lugar. Quando eu não protejo mais aquele lugar. Quando eu não escondo a minha miséria. Quando eu não... Gente, pelo amor de Deus, o que Deus está denunciando nessa manhã é a nossa proteção. Preciso de alguma coisa para me cobrir. Preciso de alguma coisa, nem que seja estranha. Porque eu preciso me proteger de algo que está aqui, em algum lugar que eu não quero que apareça. Algo que eu não quero nem que Deus veja, como se eu pudesse esconder, como Adão atrás daquelas folhas. Queridos, nós estamos diante de uma luz inacessível, de uma luz que cega os nossos olhos. Nós estamos diante de uma luz que Moisés se prostrou diante dela. Quando ele saiu de lá, ele não sabia que a luz agarrou no rosto dele. A luz brilhava no seu rosto, porque Deus é uma luz que penetra. Fala comigo, eu me arrependo de guardar as trevas, pelo meu medo, pelo meu silêncio. Peça a igreja, continue se arrependendo nessa manhã, porque Deus vai derramar luz nesse lugar. O salmista disse, enquanto eu calei, enquanto eu silenciei, meus ossos apodreceram dentro de mim. Por quê? Porque eu estava protegendo as trevas. Você é luz, você não é para proteger trevas, você é para denunciar. Deus está nesse lugar. Porque Ele é luz. E quer saber?
Na cidade, a casa de luz é aqui. Na cidade, a casa de luz não é naquela esquina ali. Na cidade, a casa de luz não é ali no mercado. Na cidade, a casa de luz não é ali no banco. Na cidade, a casa de luz é aqui. Essa é a casa da luz nessa cidade. E sabe onde Deus brilha mais? Aqui dentro, é aqui que a palavra dele, que é luz para o meu caminho, é exposta. O farol está colocado nessa manhã diante de você. Come on, alguém diz comigo, Deus é luz. Eu rejeito as trevas em mim. Tem gente que nem repetir está repetindo por causa das trevas. Eu estou confrontando as trevas dentro das pessoas nessa manhã. Nem força para repetir contra as suas trevas ele tem. Eu denuncio as tuas trevas diante de Deus nessa manhã. Chega de termos as trevas escondidas no meio de nós. Quem concorda comigo? Sabe por quê? É incrível que nós mesmos sabemos. Tem algo errado, tem algo que não está bom, não estou do jeito. Já começa falando, eu sei que eu não estou do jeito que eu deveria. Ah, é? Tu já sabe? Por que não rejeita as trevas? É incrível. Não rejeita as trevas. Misericórdia. Eu odeio as trevas. Eu odeio as trevas. Deus precisa que a sua igreja odeie as trevas. Mas os crentes se calam, se afastam, falam por trás, silenciam o que deveria falar e falam o que não deveriam. É incrível. Nós amamos as trevas sem saber. Se não amasse, não protegeria. Nessa manhã nós temos que nos arrepender de amar as trevas. Porque quem ama a luz está perto, quem ama a luz manifesta, quem ama a luz fala, quem ama a luz proclama, quem ama a luz confessa, quem ama a luz está aberto, quem ama a luz está junto, quem ama a luz diz me limpa das trevas, quem ama a luz proclama, quem ama a luz fala, como eu estou falando aqui nessa manhã. Há alguém nesse lugar que ama a luz? Ou você só quer um pouquinho de luz para quebrar? Sabe aquele negócio de quebrar o gelo? Quebrar o gelo, ferve a água? Ei, quebrar o gelo, ferve a água. O que faz? Deus não pediu para quebrar gelo. Deus não pediu para quebrar trevas. Deus não pediu para quebrar, para viver numa penumbra. Nessa vida sem resposta, nessa vida de acusação na cabeça, nessa vida de tormento. O diabo atormenta crentes que estão olhando para mim aqui dentro. Ele atormenta porque as trevas estão dentro de você. E Deus está dizendo, as trevas se escondem no meio da luz. A minha filha é luz, meu filho é luz, mas as trevas estão lá e eu estou vendo. E Deus falou para mim, vai lá e denuncia. Apenas denuncia, a luz não é você. Eu sou a luz, mas eu vou iluminar. O iluminador aqui não sou eu. Eu só estou segurando o farol, estou botando o farol aqui, ó. Estou botando o farol aqui, ó. Estou botando o farol aqui, ó. Está iluminando aí o farol aqui, ó. Meu trabalho é segurar o farol. Meu trabalho é abrir o farol. Eis aqui, ó. Olha o farol aí, ó. Mas tem gente acostumado com o farol. O farol passa. O farol passou de novo. Chega de proteger as trevas. O Espírito de Deus está forte dentro de mim. Muitos na igreja são meio salvos, porque não foram radicalmente iluminados, a ponto de abandonarem completamente toda a ligação com as trevas. Deus não pode ser a minha luz enquanto eu protejo as minhas sombras. Pastor, eu preciso delas. Eu não estou confortável. Pastor, eu não estou confortável. O senhor entende? Eu entendo, irmão. Eu entendo sim, que você precisa ficar longe, que você precisa ficar em silêncio, porque você tem algo para esconder, e não é de mim, é do Senhor. Deus só será a minha salvação quando Ele for a minha luz. Deus só será a minha salvação completa quando Ele for a minha luz completa.
Tem gente que só quer um pouquinho de luz. Sabe aquela luzinha que você... Aquela luzinha, a luzinha que você coloca na tomada, só para você levantar de madrugada. Quem sabe o que eu estou falando? A luzinha, para você ir no banheiro e não tropeçar nas coisas. Tem gente que fala assim, não assim, pelo amor de Deus, não acende essa luz. Ah, é? Você não quer que acende não, né? Sabe quem fica confortável? Os ratos. Sabe quem fica confortável? As baratas espirituais. Sabe onde elas estão? Nos buracos escuros da sua alma. Elas estão escondidas lá, onde você protege. Gente, eu estou falando pelo Espírito de Deus nessa manhã. Deus quer que pessoas se levantem aqui e declarem, eu odeio as trevas. Deus está querendo que pessoas aqui se levantem e declarem, chega de proteger as minhas. Deus está falando com você. Chega de proteger as minhas trevas. E tem várias pessoas aqui que eu poderia chamá-las e conversar com elas. Deus fala, não conversa não, não chama não. Ela está nas trevas, ele está nas trevas. Deixa ver até que ponto ele quer proteger essas trevas. Ele mesmo. Deixa ver até que ponto ela quer silenciar essa vida miserável de acusação lá dentro. Alguém diz, Deus é luz. Veja, e ele não há trevas nenhumas nele. Nenhuma, nem sombra nenhuma. Eu amo a luz de Deus. Eu amo a luz de Deus. Eu amo a luz de Deus, por isso eu me exponho diante dessa luz, eu me exponho diante dela, porque eu quero que toda treva em mim seja arrancada, eu quero que toda treva em mim seja arrancada, eu quero que toda treva na minha vida seja arrancada, eu não quero trevas escondidas no meio dessa luz, não quero. Mas tem gente que está acostumada a servir a Deus. O que é isso? Trevas, desânimo, depressão, tristeza, ofensa. Trevas. Diga comigo, trevas. O diabo anda no meio de nós. Ele, eu sei que vocês são os tais chamados filhos da luz. Eu sei. Mas tem trevas em vocês. E eu não caminho na luz de vocês, eu caminho nas trevas que vocês protegem. Eu estou lá, porque o território é meu. Deus precisa que o ser humano odeie as trevas, porque Deus quer iluminar, mas o ser humano quer se proteger. E Deus, assim não dá. Assim não dá. Eu quero te iluminar e te curar, mas tu precisa das trevas para se proteger. Assim não dá. Assim não dá. Por que as pessoas se corrompem no meio da igreja? Porque não amam o suficiente a santidade. É do tipo assim, eu quero um pouco de santidade, mas só um pouco. Dá para entender? Só um pouco. Tipo assim, eu não quero ser santo demais, entendeu? Ah, é? Você não quer não? Ah, se você se encontrasse diante dele. Ah, se você pudesse parar um minuto diante dele. Aquele que os serafins falam, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, e você ainda tem a coragem de dizer, eu não quero ser santo demais. Você acha que consegue ser santo o suficiente na presença da luz? Você acha que todo esse esforço, todo esse desgaste que eu estou tendo aqui nessa manhã é suficiente para me purificar? Ai de mim! Que tipo de Deus nós estamos servindo? O Deus que é a luz inacessível, ou o Deus meio trevas, meio luz? O verso que eu li diz, não há nele trevas nenhumas. Come on, church. Todo mundo está entendendo o que eu estou pregando. Todo mundo está entendendo. Não tem uma pessoa aqui que não está entendendo o que eu estou pregando. E os irmãos que ficou em casa também. Os irmãos que estão lá também. Está entendendo aí ou não está, irmão? Nesse sofá maravilhoso. Está entendendo, irmão, ou não está? Eu queria perguntar para vocês, que tipo de pregador vocês gostariam de ter? Um que tolera as trevas no meio da igreja e falou, gente,
Ô gente, vocês são gente boa. Mas claro que todo mundo é gente boa. É a gente boa que anda nas trevas mesmo. É o pessoal da luz que anda nas trevas. Que tipo de pregador vocês gostariam de ter? Um que está vendo que você anda na escuridão, misturado com as trevas, se chamando luz. Ou um que te ajuda a sair de lá. Um que está tentando pegar no teu braço e te arrastar pelos cabelos de lá. Um que está querendo ofender. Eu estou aqui para ofender mesmo. Ofender as trevas. Ofender a escuridão. Eu estou aqui contra a escuridão. Um dia Deus vai me sentar naquela cadeira e perguntar: e aí, aquele fogo todo que eu acendi dentro de você, o que você fez com ele? Eu larguei ele todo em cima do povo, Senhor, todinho. Queimei um monte de gente, machuquei um monte de outro, mas eu deixei o fogo sair. Ele falou: bem feito, bem feito. Eu não te fiz um pregadorzinho, eu não te fiz um Roberto Carlos para fazer eles dormir. Eu não te fiz você para passar um verniz na carne deles. Eu não te fiz. Eu te fiz para furar a carne deles. A espada que eu coloquei na tua mão era afiada, ensanguentada, porque ela estava cortando. Porque a palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de dois gumes. E ela faz divisão nessa manhã entre a luz e as trevas. Você que anda em trevas precisa vir ao altar. Diga comigo, todos nós. Para dizer ao Senhor: chega das trevas que estão em mim. Eu sou luz. Alguém diz: eu sou luz. Mas chega de tolerar. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Chega de tolerar as trevas, irmão. Pelo amor de Deus. Você sabe, né? A pessoa chega para você com uma conversa de trevas e você vai junto. Por quê? Porque nenhum dos dois está querendo cancelar as trevas. É assim ou não é? A pessoa chega para você com um negócio errado. Porque eu arrumei aquele documento lá para poder dirigir, eu comprei a conta do não sei quem, e você ainda aplaude. É a bênção de Deus na sua vida. Que povo de treva é esse? Que mentalidade de treva tem? Ei, a treva está escondida aonde, irmão? Aonde que está a treva está escondida? Come on, church. Come on. Deus está cansado. Deus, sabe por quê? Como que pode você ser aquela luz que está vendo do outro lado da situação, está vendo tudo igual um raio-x, está vendo tudo transparente, e o povo fingindo que está escondendo, o povo achando que está escondendo. Gente, a gente está diante de Deus. Gente, é de Deus. Tem coisa que vocês não falam na minha frente porque eu sou o pastor. Quem você pensa que eu sou? Eu sou nada, eu sou ninguém. Você não fala diante de mim porque eu sou pastor e Deus está vendo tudo. O que você acha que eu sou? O que você pensa que eu sou? Eu sou nada, meu nome é nada, meu sobrenome é ninguém. Mas tem um Deus que Ele habita na luz inacessível, que nele não há trevas nenhuma. Ele é o Pai das luzes, nele não há sombra. Come on, church. Ninguém se protege diante de Deus porque não tem uma sombrinha aqui. Você chega diante de Deus, aí o anjo não esconde aquela sombrinha ali. Não existe isso na presença do Todo-Poderoso. O verso diz que as coisas estão nuas, sem roupa de baixo, sem nada. As coisas estão nuas. Sabe essa frieza aí? Sabe ou não sabe? Está nua. E tu tentando, aleluia. Deus, mentira, falso. Mentira isso aí, ó. Aleluia. Para o pastor pensar que você está adorando. Trevas lá dentro, frieza, não quer adorar. Você, amado, tem que pegar essas trevas. Sabe por quê? Eu não posso ir dentro do seu coração e pegar ela, porque não são minhas trevas, suas trevas. Lida você. Eu lido com as minhas. Quando eu venho aqui orar e me derramar, eu trago as trevas desse homem. Você tem que pegar a sua. Por que você não se aproxima? Por que você não se envolve? Por que você não quer estar na frente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Era para todo mundo na igreja brigar por esses bancos aqui, ó. Era para todo mundo na igreja brigar pelos bancos da frente. Parar por aqui.
Eu vou terminar a mensagem aqui. Deus é uma luz total. Total, total, sem variações. Mas existe esse tipo de luz misturada que permite as trevas se esconderem. Uma hora parece que é luz, outra hora parece que é trevas. Existe variação nas pessoas. Não existe variação em Deus, mas existe variação. É assim ou não é? Porque fala aqui, Deus é luz e nele não há sombra de variação, mas as pessoas variam. Variam. Por que varia? Porque precisa esconder as trevas. Porque se você é a mesma pessoa, hoje, amanhã, depois, você não está variando. Você não está variando por quê? Porque você não está querendo proteger treva nenhuma. E se alguém te acusar, mas você tá. Aí você, rapaz, quer saber que é mesmo? Quer saber que realmente? Então quer saber? Eu realmente estou. Aí você confessa a treva, você não protege a treva. Sabe por quê? Porque você ama a luz. Sabe por quê? A gente pensa que não tem treva nenhuma. Só que de repente Deus usa alguém com uma luzinha um pouquinho mais especial. Aí termina mostrando um negócio que a gente não via. Você tem duas opções. Ou você protege aquela treva. Não, essa daí não. Ou você, é isso mesmo. Quer saber? Vamos limpar isso aí. Senhor, eu odeio as trevas. Senhor, eu odeio as trevas. Quem você é nessa manhã? Alguém que está pronto para ser iluminado. Quem quer ser iluminado? Me sorry, você entrou num problema. Põe a sua Bíblia aí no banco, por favor, e vem cá. Fica bem aqui de frente para eles. Você representa a igreja. Deus chega para você e pergunta: você ama a luz? Yes. Que segurança. Você quer a luz? Sim. Você quer ser iluminado? Sim. Você sabe o que significa ser iluminado? Sim. Não sabe. Não sabe. Vou pegar o farol maior que tiver e começar a expor. Vou pegar o farol maior que tiver e começar a expor. Ser iluminado é ser exposto. Ser iluminado é ser raio-x por trás, pela frente. Tem uma trevinha aqui, ó, achei. Uma treva aqui, ó. Essa treva que você está protegendo na meia aqui, essa aqui, ó, achei. Isso é ser iluminado. Quando você diz eu quero ser iluminado, você me expõe, mostra as trevas que eu quero concordar com você, para você arrancar ela de mim. É isso que é ser iluminado. Quem quer ser iluminado? Quem quer realmente ser iluminado? E se Deus publicar? Não, por favor. Como assim? Como assim? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Com licença. Thank you. Quem lembra do dia do lançamento do livro? Quem lembra da conversa sobre o livro? Que eu estava sentado ali e a irmã me perguntando. Quem lembra disso? O que estava acontecendo comigo ali? Quem queria estar no meu lugar? Quem queria estar sendo exposto do avesso assim? Quem queria? Quem queria? Isso é ser iluminado. Você quer ser iluminado? O que você acha que Deus fez comigo? Você acha que Ele desenhou aquela situação para quê? Você acha que eu pedi para passar por aquilo? Deus está dizendo, eu vou mostrar para o mundo como é ser iluminado. Eu publico as tuas trevas. Eu deixo elas saírem para fora. Eu deixo as pessoas verem. Eu deixo elas falarem mal de você. Eu deixo elas te julgarem. Mas você não está importando com o que elas estão falando, porque você quer ser iluminado. Você quer ser curado. Você quer ser restaurado. E enquanto eu estava ali, falando aquela história de novo, tinha pastores aqui que estavam com vergonha por mim. Eles estavam pensando, eu jamais quero passar uma situação dessa. Tá bom, então fica doente.
Porque a cura só vem depois da luz. Deixa eu falar para vocês. Luz parece uma coisa boa, mas dói. Luz expõe você. Luz conta para você coisa que você não sabia. Fica sabendo. Luz assusta você. Luz choca você. Se choca você, imagina os outros. Se você mesmo vai falar mal de você, imagina os outros. Eu não sabia que eu era tão ruim. Você mesmo fala mal de você. Imagina os outros. Porque luz serve para isso. Será que vai vir povo no altar nessa manhã para orar? Eu não estou pregando essa mensagem para atrair pessoas. Eu estou pregando essa mensagem para pessoas que querem luz. Entende? Para pessoas que querem o Deus que é o Pai das luzes. Em que não há mudança nem sombra de variação. Eu estou tentando terminar a mensagem para você vir orar. A religiosidade parece luz, mas é trevas. O ritualismo parece luz, mas é trevas. O orgulho espiritual parece luz, mas é trevas. Certas confissões e arrependimentos parecem luz, mas são trevas disfarçadas. Incrível que as trevas se escondem no meio da luz. Existe esse padrão, é que as trevas se escondem no meio da luz. Veja só. O que é o joio? Onde é que o joio foi se plantar? Por quê? Porque aqui eles vão me proteger. Porque se o joio fosse se plantar num lugar que é só joio, Deus tinha falado, passa a foice. Mas o joio, ele gosta de plantar onde? Onde não pode ser arrancado. Se arrancar vai prejudicar a luz. Eu falo para vocês, Deus está denunciando as trevas que se escondem no meio da luz. Meus irmãos, Deus está vindo com luz sobre este lugar, mas é muita luz, não é pouco não. Eu queria perguntar, onde é que se escondem os falsos irmãos? Aonde? Pensei que era no barzinho. Os falsos irmãos, eles se escondem aonde? No meio dos verdadeiros. As trevas estão aonde? Onde é que o lobo se esconde? É um padrão das trevas. Treva, eu te denuncio diante do Senhor. Tu tens a aparência de luz, mas tu é trevas, trevas do engano. Eu te declaro, tu não vais ficar nesse lugar. No meio de uma igreja de tanta revelação, existe uma treva que se esconde. Umas pessoas estão se deixando iluminar, mas outras silenciam nas suas sombras. No meio de uma casa que é um farol. No meio de uma casa que uns se iluminam, outros vão para as sombras. No meio de tanta gente acordado, tem gente dormindo. O sono da negligência, eu proclamo, o Deus que sabe o que ainda está em trevas e com ele mora a luz, vai iluminar esta casa. Mas não é uma iluminaçãozinha qualquer, é uma iluminaçãozinha parcial, é uma luz radical. As trevas vão sofrer no meio da luz. Essa luz será irritante, será dolorosa, será penosa para as trevas. As trevas vão sofrer diante da plena luz completa e total de Deus em nosso território. Deus vai aumentar o farol nesse lugar, vai doer, vai aterrorizar as trevas, só não vai doer em quem é luz. Gente, eu digo para vocês, é hora de amar a luz, é hora de abraçar a luz com todas as forças. Tem mais luz vindo para nós, mais forte, mais plena, mais dolorosa. Eu quero proclamar essa manhã, os que começaram a ser iluminados serão plenamente iluminados. Os que começaram a ser iluminados serão plenamente iluminados. Os que começam... Ei! Fica de pé onde você está, porque eu estou profetizando sobre você agora. Antes de você vir para cá, não vem para cá ainda. Deus começou uma obra de iluminação em nós.
mas ele vai terminar. O que significa que ele vai trazer mais luz. Ele vai expor mais coisas. Ele vai quebrar mais pedras. Ele vai derrubar mais barreiras. Ele vai arrancar mais escamas. Quem diz amém para o que Deus vai fazer em nós? Fala comigo assim: eu não vou ficar meio iluminado. Ouve, Senhor. Ouve estas palavras, Senhor. Ouve as palavras daqueles que o Senhor começou a iluminar e continua a obra da iluminação. Eu quero proclamar: Deus continua a obra da iluminação. Deus continua a obra da iluminação. O Deus que começou a te iluminar vai continuar a te iluminar. O Deus que começou a te mostrar as trevas vai continuar te mostrando mais trevas. Alguém diz: eu me preparo para enxergar as outras trevas que eu não vi. Comece a orar e pedir para Deus: me revela as trevas que eu ainda não vi, me mostra onde eu ainda não fui iluminado. Eu proclamo a luz de Deus. Eu libero a luz de Deus nessa manhã. O farol de Deus está sobre nós. É um farol grande, é um farol poderoso. Não vai deixar os insetinhos pequenininhos escondidos. Vou terminar a mensagem com essa palavra de Jesus. Você olha para mim só antes, eu já vou te chamar para o altar. Jesus falou essa seguinte palavra: pelos frutos os conhecereis. Presta atenção. Se o fruto não está bom, a árvore ainda não está boa, por mais bonita que ela pareça. Deus está pedindo para a gente checar o nosso fruto. É o seu fruto que você tem que checar. Ainda está saindo fruto podre? Ei, ainda está saindo fruto de trevas? É porque ainda tem trevas em você. Você tem que olhar o seu fruto. Quem é que não come do próprio fruto? Todo mundo aqui come do seu próprio fruto. Gente, que coisa incrível que o Espírito Santo veio falar comigo. Ele veio me dizer: a árvore se conhece, você conhece você mesmo pelo seu próprio. O que é que sai da boca? O que é que são os raciocínios da sua cabeça? Quais são as posturas que você toma? Você é distante ou você é de perto? Você é do meio ou você é da periferia? O teu fruto fala de você. E Deus está dizendo: olha para o teu próprio fruto. Que coisas você pensa? Que coisas você fala? Que coisas estão... Todo mundo conhece as trevas que estão em você. E Deus está dizendo assim: escute, quando o fruto for pleno de luz, você não achar mais fruto de trevas, é porque a luz te iluminou completamente. Mas enquanto você achar trevas em você, é porque os frutos, a árvore ainda está em trevas. Você tem que dizer para Deus: as trevas que ainda não foram iluminadas precisam sair, precisam ir embora. Nesse momento eu vou liberar para nós virmos ao altar. Nesse momento eu chamo você para vir aqui, para nós clamarmos a Deus ao som desse louvor que vai cantar agora. E você vai vir bem pertinho do altar. Quem chegar primeiro vem bem pertinho do altar, por favor, bem pertinho. Nós estamos nos expondo diante da luz nessa manhã. Eu sei que você já tem luz, eu também já tenho. Eu sou filho da luz e você também. Nessa manhã nós queremos mais luz. Mais luz. Mais luz. Eu libero mais luz, eu proclamo mais luz, Senhor. Senhor, nós não vamos proteger trevas, não vamos proteger trevas, não vamos proteger. Senhor, nós conhecemos nossas trevas, nós sabemos que elas estão lá. Eu te denuncio as trevas da igreja, eu te denuncio as trevas do povo iluminado. Vem sobre nós nessa manhã, Espírito de luz. Vem sobre nós. Porque a tua salvação só vem depois da tua luz.
Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Senhor, nós viemos diante de Ti nessa manhã. Tu és a nossa luz. Porque quando estávamos no mundo, o Senhor nos tirou de lá. E o que a Tua palavra diz é que Tu nos transportastes do reino das trevas para o reino do Teu Filho amado, que é um reino de luz. Senhor, nós estamos sendo iluminados cada dia pela Tua palavra. Nós agradecemos. Quem quer agradecer comigo pelo nível de luz que tem na sua vida? Eu já fui iluminado, eu já fui iluminado, eu já fui iluminado. Iluminado pela palavra, iluminado pelo Espírito. Eu recebi o Espírito Santo, eu recebi Jesus. Eu sou luz, eu sou filho da luz. O que eu não posso tolerar, Senhor, é o restinho de trevas que ainda está em mim. O que eu não posso tolerar é o restinho de ignorância que ainda está em mim. O que eu não posso tolerar é o restinho de ofensa, de tristeza, de desânimo que eu protejo em mim. Eu não posso tolerar essa distância que está em mim. Eu não posso tolerar essa proteção. Eu não posso. Alguém quer dizer isso para Jesus? Eu não posso tolerar essa coisa que me amarra. Eu não posso tolerar isso que me deixa do jeito que eu estou. Eu não posso tolerar mais. Não posso tolerar as trevas em mim, porque eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Eu amo a luz, eu odeio as trevas. 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 As trevas da minha vida, eu odeio as trevas da minha vida. Eu odeio as trevas da minha mente. Eu odeio as trevas do meu coração. Eu odeio as trevas. Eu rejeito as trevas. Eu amo a luz, eu quero a iluminação na minha mente. Eu quero a revelação. Eu quero o Espírito Santo queimar dentro de mim. Radicalizar a sua luz, me ajudar a renunciar às trevas, me ajudar a quebrar toda aliança com as trevas, todo o pacto inconsciente que eu tenho feito com as minhas próprias trevas da minha alma. Eu renuncio às trevas da alma, eu renuncio às trevas da ignorância, eu renuncio às trevas do desânimo, às trevas do marasmo, às trevas do afastamento, do distanciamento, da vida sem oração, da vida na carne, da vida na carne, da vida na carne. Eu renuncio às trevas da vida na carne. Renuncio às trevas, renuncio às trevas. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou luz, eu sou luz. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Eu sou luz. Queridos, como Deus é bom. Pausa aqui. Como Deus é bom, hoje é 30 de novembro. Louvado seja. Você sabe, Deus nos tem trazido até aqui 11 meses, só no ano de 2025, mensagens iluminadoras nessa casa. O que Deus tem feito se não botar a luz na cara da gente assim? É tão forte que a gente desvia a cara assim. Falta cair no... não é o pastor, Renato. Fala comigo assim, a luz de Deus aqui? Não é fraquinha não. Você só não é iluminado se você não quiser. Mas tem gente no nosso meio resistindo, protegendo. Protege as trevas. Não é fácil não, irmão. Vem para a luz. Me expõe aí, vai. Publica. Fácil não, irmão. O ser humano morre na treva, mas não se entrega. Pastores em trevas. Membros de igreja em trevas. E Deus olhando. Não tem sombra em mim, mas eu vejo uma sombra em você. Não tem sombra em mim, mas eu vejo onde você anda, tem uma sombra. Gente, pelo amor de Deus.
Sinceramente, gente. Eu não sei que palavras eu tenho mais para expressar o que está dentro de mim. Porque eu sinto um fogo de Deus contra as trevas. Eu sinto uma raiva de Deus. Eu sinto um ódio de Deus contra as trevas. Deus odeia as trevas. E Deus já falou, eu chamei vocês para a luz e vocês ainda ficam de amizade com as trevas. Come on. Come on. E a treva que eu estou falando aqui, irmão, é aquela da nossa alma, dentro da gente. Sabe aquela raiva? Eu estou verde. Estou igual verde de raiva. E você não odeia essa treva. Você tem que odiar. A treva do ciúme se roendo de ciúme por dentro. As trevas da competitividade, da comparação, as trevas da não, eu não sou ninguém, as trevas da inferioridade, trevas, o crente está acostumado a viver em trevas, e não, sabe, as trevas da frieza, todo mundo adorando, e ele, misericórdia, irmão, o que é que tem em você, que você não pode adorar? Você consegue ver as trevas em você? Come on. Agora a gente está no meio da luz. Irmão, isso aqui não se fala em banco, não. Não se conversa uma conversa dessa em mercado, não. Não se conversa uma conversa dessa em escola, não. Isso é conversa de igreja. Isso é conversa de gente de luz. Isso é conversa de altar iluminado. Isso é conversa de lugar onde a gente acende o farol. É aqui, irmão. Vamos dar as mãos aos outros. Nós vamos orar um pelo outro. Vamos dizer, ilumina, 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 ilumina. Ilumina esse homem, ilumina essa mulher. Traz luz. Ilumina, 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 ilumina.
Aleluia. 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 Eu vi a luz descer aqui. A irmã viu a luz descer. Isso. Está descendo aqui. A luz está aqui. A irmã viu a luz descer. Nós não queremos trevas aqui, nós queremos a luz aqui. Nós não vamos proteger trevas aqui. Não, 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 não. Essa casa chama casa de luz. As trevas têm que pensar duas vezes quando entrar aqui. Ixi, vou ser exposto aqui. Vai mesmo, vai ser exposto. Deixa eu ler uma palavra que está em Efésios, capítulo 5, versículo 8. Pois outrora éreis trevas. Deus sabe de onde a gente veio. Deus sabe de onde nós. Outrora éreis trevas. Mas agora sois luz. Irmão, eu sei que nem todas as áreas da nossa vida estão iluminadas, mas nós somos luz. Eu não quero que você saia daqui com uma ideia errada. O pastor falou que eu sou trevas. Não, de forma alguma. Eu falei que tem trevas aí, mas você é luz. Então a palavra de Deus diz aqui, andai. Por que essa palavra? Andai como filhos da luz. Porque é possível ser luz e andar como filho das trevas. Eu vou perguntar se alguém conhece. E ele diz, verso 9, pois o fruto da luz está... Olha o fruto que você tem que procurar. O fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. Escuta, se quer encontrar uma pessoa que é luz, ela fala a verdade a qualquer preço. Ainda mais se for confrontada. Se for confrontada, chegou a minha hora, vou falar mesmo. Não, pastor, não posso falar. Posso falar, né? Posso falar, não. Porque você ama as trevas. Ei, me dá uma oportunidade de falar para você ver se eu não falo. Me dá, e se Deus me botar na esquina, aí é que eu falo mesmo. Se a polícia me pegar, é isso mesmo, pronto, acabou. Tem não. É. Vou te levar, leva, e resolve com Jesus depois, mas é isso aí. Você quer que eu fale o quê? Quanto tempo você está aqui? Há tanto tempo. Eu quero entender por que a luz tem medo da luz. Eu quero entender por quê que a luz, os filhos da luz, têm medo da luz. Ainda mais quando Deus te dá uma oportunidade, te põe no cantinho, te pega. Porque tem gente que não fala a verdade, não fala luz por espontaneidade. Ele tem que ser pego. Quanta gente no meio da igreja só fala a verdade quando é obrigado. Tem prova, tem vídeo, tem 20 pessoas testemunhando contra. Agora ele tem que falar mesmo. Tu é bom de trevas e ruim de luz. Pelo amor de Deus, Deus está perguntando quem você é. Você ama a luz? Você ama a luz? Você crê na luz? Parece que as pessoas creem mais nas trevas. Se eu me esconder, eu vou me dar bem. Se eu me esconder, vou me sair dessa. Ah, é? E o Deus está te expondo. E o Deus que você está sem roupa diante dele. Sou andai como filhos da luz, provando o que é agradável ao Senhor. Não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Mas todas as coisas sendo condenadas se manifestam pela luz, porque tudo que é luz se manifesta. Nós terminamos o mês de novembro, porque uma nova luz vem sobre nós no mês de dezembro. Uma nova luz virá sobre nós nessa terça-feira, dia 2 de dezembro, o primeiro culto do mês de dezembro. Uma nova luz vem sobre nós. Deus tem um nível novo de luz para nós, pastor Joel, a coisa vai brilhar aqui dentro. A luz que a irmã veio descer, está vindo para ficar, está vindo para ficar. Queria dar um aviso para os ratinhos que não foram revelados ainda. Ei, vocês vão chega uma luz na cara de vocês. Estou falando para os ratos espirituais, estou falando para as baratas espirituais escondidas em algum lugar. Vocês vão ter que ir embora. Vai ter que sair dos buracos. Porque
Deus acendeu uma luz maior aqui. Sabe aquele interruptor que tem um dimmer que você vai subindo a luz? Deus está botando lá no máximo. Deus está botando lá no máximo. O que significa que vai aparecer coisa que a gente não via antes. Porque quando a luz sobe, as coisas... Quem quer essa luz na sua vida? Vou dar um conselho. Pede para Jesus acender a luz lá no seu quarto, só com você. Que ele não precisa acender em outro lugar. No trabalho, no trânsito, no casamento. Pede para ele acender a luz no quarto. Jesus acende, Jesus aumenta essa luz, Jesus aumenta. Eu estou aqui, pode resolver, pode. Põe a luz na minha cabeça aí, revela aí as coisas. É isso que o seu pastor está pedindo todo dia. Eu não vou esperar Deus revelar minha luz aqui no púlpito, porque Ele quer revelar minhas trevas aqui. Não, eu quero chegar aqui iluminado. Mas eu trago as minhas trevas para Ele, lá naquele momento. Momento privado. Deus não quer expor ninguém. Só quando Ele é obrigado. Ah, é? Não gosta de luz, não? Não gosta de luz, né? Vou ter que te expor. Porque a pessoa que ama a luz, ela vem ela mesma e confessa. Aliás, eu vou abrir o espaço aqui no meio aqui. E ninguém precisa falar nada para mim. Mas tem pessoas que querem dar um testemunho para Deus. Abre um espaço por gentileza aí. Alguém quer vir para Deus e falar, você não vai ter conversa comigo, você não precisa contar nada para mim. Mas se tem alguém que quer vir aqui dizer, Jesus, eu quero mais luz. Você pode vir. Eu vou botar a música para tocar aqui, você vem. Você vem. Você vem. Isso aqui é para quem sentiu um toque de Deus aí. Isso aqui é para quem sentiu um toque de Deus aí. Isso aqui é para quem quer expor algo diante de Deus. Você não precisa falar para mim, não. Eu não quero saber, não. A luz dos homens está aqui. A luz dos homens está aqui. A luz dos homens está aqui nesse lugar. Abençoa os teus filhos que vieram nesse altar. Ilumina a vida deles. Eles vieram diante de ti, estão pedindo luz, eles querem a luz. Revela a eles no particular, na sua vida particular, na sua mente, no seu próprio coração, nas suas próprias orações. Deus, estamos lutando contra as trevas. Estamos lutando contra a escuridão. Deus, em nome de Jesus. Deus, aí está o teu povo, um povo humilde, um povo que se quebra, que se quebranta diante de ti. Aí está, Senhor. Aí está o povo que não tem medo da luz. O povo que se expõe às trevas. O povo que expõe as suas trevas diante do Senhor. Agora traz a tua luz, ilumina. Traz a tua luz, ilumina. Em nome de Jesus. Eu te abençoo com a luz de Jesus. Na área que você precisa de iluminação, eu te abençoo com a luz. Eu te abençoo com coragem para andar na luz. Proclama a tua vida iluminada, uma luz completa, uma luz total. Tudo que estava em trevas vem para a luz. Assim eu declaro, em nome de Jesus, amém? Pastora, você pode encerrar para nós, por gentileza? Aleluia. Enquanto eu estava ali, o Senhor falou algo comigo, que antes de orar eu queria dizer para você. O Senhor disse assim, tem pessoas que querem a cura, querem a libertação, querem a salvação, mas não querem a luz. Porque às vezes a gente quer o benefício do que Deus faz, mas a gente não tem coragem de expor as trevas. É interessante porque todas as vezes quando alguém chega para mim, pastora, você pode fazer a minha libertação? Claro. Só que antes da cura chegar, tem que haver a confissão. Antes do Senhor poder quebrar qualquer coisa na sua vida, tem que ser quebrado o pacto com as trevas primeiro. E é isso que eu quero orar por você. Você precisa entender que a luz não vai esplandecer na sua vida se você não quebrar os pactos que você tem com as trevas. Deus quer curar, Deus quer trazer libertação. Para Deus não é problema curar o vício. Ele precisa que você quebre o pacto com o Zé Pilintra. Ele quer que você seja livre. Para Deus não tem problema de você, de te libertar da morte, mas você precisa sair daquilo que traz a morte dentro da sua cabeça. Você precisa realmente
Deixar a luz do Senhor trazer o que está escuro aí. Porque eu digo para vocês assim, as pessoas às vezes falam para mim, chega ali, né? Vamos fazer a libertação. Mas não tem coragem de se abrir. Eu falo assim, não perca seu tempo. Não perca seu tempo se você não tem coragem de expor as trevas. Porque se você não expor, o diabo te envergonha. Quantas pessoas não falaram e o diabo envergonhou elas? E aí a pessoa fala assim para mim depois, ih, pastor, eu não lembrava. Mas, ei, as trevas lembram. O céu lembra e as trevas lembram. Então você precisa entender uma coisa. Não adianta play com Jesus. Ele sabe exatamente quem você é. Ele sabe exatamente daquilo que você precisa. Então, assim, eu quero que você feche os seus olhos agora. E você fale com Ele, Senhor, eu quero total libertação. Eu não estou aqui para esconder nada, omitir nada. Eu quero que a Tua luz invada o meu ser, para que a Tua cura entre, para que não haja espaço para Exu e Caveira, para que não haja espaço para Zé Pilintra, para que não haja nenhum espaço para espírito de prostituição. Senhor, a Tua luz, ela expõe toda a morte. Ela expõe, Senhor, todo espírito que prende as minhas finanças, ela expõe, Senhor, as falcatruas, ela expõe as coisas que não é para estar. Então, Senhor, eu clamo agora. Pai, é no nome de Jesus, o Teu povo está aqui, Senhor. E como nós pedimos essa manhã, que venha a Tua luz, que venha o Teu reino, que venha, Senhor, a Tua iluminação sobre cada um de nós, para que possamos dar frutos, Pai, frutos dignos de arrependimento, frutos dignos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Pai, eu abençoo cada um de nós. Pai, que nesse mês de dezembro seja um mês que o Senhor aumente mesmo a luz em nós. No nosso quarto de oração, que o Senhor revele as trevas, que o Senhor revele aquilo, Senhor, que às vezes está oculto a nós, mas aquilo que também está patente a nós e que nós não apenas não tomamos a decisão, Pai amado. Pai, eu declaro que nesse mês de dezembro, cada um de nós vai subir o nível de luz, Pai, neste lugar. Cada um de nós vai subir o nível de revelação, porque à medida que a luz entra, o entendimento chega, a revelação chega. Senhor, é no nome de Jesus que eu abençoo o Teu povo. Senhor, com um mês de revelação, de graça, de entendimento, Pai, de sonhos. Senhor, mostra, Senhor, abre os olhos espirituais, dá os sonhos, as visões e revela e expõe as trevas esse mês de dezembro, Pai. E assim o Teu povo possa, Senhor, andar de acordo com a Tua vontade. E assim eu abençoo com uma semana de paz, com uma semana de graça, com uma semana de proteção. Guarda eles na entrada, na saída. Cobre eles com Teu sangue, Jesus, aonde eles forem. E assim eu abençoo o Teu povo, em nome de Jesus. Pode dar a graça? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai,